Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. Hoje eu vou abordar aqui um tema que eu mesma fiquei um pouco confusa durante um tempo e assim que eu tive a oportunidade de ir lá no Consulado Espanhol do Rio de Janeiro, eu tirei essa dúvida, pedi informações detalhadas porque eu mesmo não sabia como orientar os meus clientes. Que é o seguinte, alguns documentos do consulado espanhol, a partir de abril de 2018, vieram assim com uma lista de documentos que o cidadão tinha que apresentar, né, cidadão brasileiro ou espanhol, geralmente eram brasileiros, e uma lista de documentos onde eles diziam que pediam a tradução oficial apostilada de dois documentos. Do, da certidão de antecedentes criminais e era do seguro viagem. Mas eu sempre soube que a Espanha não aceita traduções públicas feitas aqui no Brasil, porque nós temos uma legislação que é o decreto 13.609, que talvez alguns aqui já conheçam, onde está expressamente afirmado lá que nenhum documento estrangeiro é válido no Brasil se não for acompanhado de uma tradução pública feita por um tradutor concursado aqui do Brasil. É mais ou menos isso que está escrito lá, com outras palavras e tal, porque também o texto é antigo, 1943, mas é mais ou menos isso. E então todo documento estrangeiro que viesse acompanhado de uma tradução feita, por exemplo, na Espanha, aquela tradução seria recusada porque teria que ser uma tradução feita aqui no Brasil. Muita gente não sabia, acabava gastando dinheiro lá na Espanha, chega aqui tem que fazer outra tradução, desagradável, mas a gente tem que se informar antes de fazer as coisas, até porque às vezes pode perder um prazo, nesse caso pode perder dinheiro e tempo e paciência também, que é muito chato, né? A gente fazer um trâmite e depois ver que aquilo ali foi perda de tempo. Então, nós temos isso expressamente definido na nossa legislação aqui, só que a Espanha não tem isso expressamente definido lá, que eu saiba, tá? Salvo assim alguma novidade, eu nunca vi uma proibição, até porque a Espanha está no contexto da União Europeia e acho, não tenho certeza, acho que ela aceita traduções feitas por outros países da União Europeia. Então fica assim uma coisa que talvez vocês possam comentar aqui embaixo, me corrigir se eu estiver errada, e aí vocês podem dar a informação que vocês tiverem aí. E então existe essa proibição no Brasil, mas não existe na Espanha. A Espanha começou a reivindicar que a gente aceitasse as traduções públicas espanholas, mas isso vai contra a nossa legislação e eu, como brasileira espanhola, acho que cada país tem sua soberania, tem que ser respeitada, né? Então, se nós temos a nossa legislação nesse sentido, temos que acatar o que está aqui. Quem não gostar, que vá a Brasília e mude lá a legislação, faça um movimento, abaixo-assinado, o que for. Mas é desse jeito que está, tá? Que as coisas são. E lá na Espanha não existe, que eu saiba, essa proibição. E então aí a Espanha começou a recusar também as nossas traduções por reciprocidade diplomática. Alguns já devem saber disso, mas eu explico para quem só estiver vendo esse vídeo ou conhecendo o canal através desse vídeo, para não ficar com uma informação parcial, tá? Mas isso, então, a partir de abril de 2018, eu fiquei um pouco na dúvida, porque os clientes chegavam com outras demandas diferentes, né? Começaram a chegar com outras, me apresentando documentos, ou seja, exigências que estavam publicadas na página do consulado ou que o consulado imprimiu e entregou em mãos, né? E, e eram diferentes essas exigências. Pediam tradução pública apostilada. E aquele apostilada saltou aos olhos e eu falei, não, peraí, se é uma tradução pública apostilada, essa aqui não é a tradução pública espanhola, porque a tradução pública espanhola
que vai ser apresentada no consulado espanhol não precisa ser apostilada, porque é o mesmo país, certo? Então, eles estão falando da tradução pública brasileira, feita por uma pessoa concursada no Brasil. Então, eu fiquei um pouco confusa e na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e perguntei pessoalmente, que essas coisas têm que ser pessoalmente. Falei, gente, eu recebi clientes que me pedem tradução pública apostilada. No caso, é a tradução pública brasileira, concordam? Aí, claro, é a tradução pública brasileira. Aí eu fiquei, mudou tudo então? Estão aceitando as traduções públicas brasileiras? Então, aí o funcionário lá do consulado me explicou. Não, bom, pelo menos no consulado do Rio, tá? Que foi onde eu perguntei. Então, e nessa data, vejam bem a data de publicação desse vídeo, porque se amanhã mudarem qualquer outra coisa, esse vídeo vocês podem marcar como obsoleta essa informação e eu posso até vir a retirar o vídeo do canal para que não esteja com a instrução errada aí para o cidadão, tá? Mas na data de hoje, essa é a informação mais recente que eu tenho, tá? Então, foi o que me disseram lá. No guichê 1, que é o primeiro guichê da esquerda no consulado espanhol do Rio de Janeiro, no guichê 1, esse guichê trata de vistos, tá? Esse guichê pede vários documentos que vão ser tratados no próprio consulado do Rio de Janeiro, ou seja, não são enviados para a Espanha. E esses documentos, eles estão aceitando que sejam acompanhados de tradução pública brasileira, apostilada. Por que é apostilada? Porque a tradução pública brasileira é um documento público. E como todo documento público que vai para outro signatário da Convenção de Haia tem que ser apostilado, né, para ter validade, eles exigem que o original seja apostilado e a tradução pública seja apostilada. Mas no caso específico aí do guichê 1, que pede 2 documentos só, que são a certidão de antecedentes criminais e o seguro-viagem, o único original que precisa ser apostilado é a certidão de antecedentes criminais, porque é um documento público, mas o seguro-viagem é assinado ou é emitido por uma empresa. Então, é uma empresa, não precisa ser apostilado, tá? Pelo menos de acordo com as instruções que temos hoje, do jeito que eles redigiram lá na lista de exigências. No momento, o que acontece é apostilamento da certidão de antecedentes criminais do guichê 1, especificamente do Consulado do Rio de Janeiro, para visto, tá? E apostilamento das 2 traduções públicas brasileiras, tanto da certidão quanto do seguro-viagem, tá bom? Então, era isso que eu tinha a esclarecer lá para o consulado espanhol. Essa é uma informação relativamente recente que eu tenho. E se alguém souber de alguma informação em contrário, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo, me manda críticas, sugestões, aqui eu estou aberta a isso, né? Claro, é para isso que serve o canal, para a gente trazer a melhor informação para todos. E compartilhem se vocês concordarem e assinem o canal para vocês não perderem o contato com essas informações que às vezes são básicas. Em 4, 5, 6, 10 minutos no máximo os meus vídeos tratam de um ponto específico, mas pode ser que salve, que vocês economizem aí um bocado de tempo e talvez dinheiro.